Olá a todos, professor Luiz Gustavo aqui. Olá a todos, a SpaceX já liberou o edital 2023-2024 e então hoje eu vou explicar duas questões sobre funções que foram cobradas na última prova. A primeira fala: considere a função f no domínio de menos 3 a 1 e contradomínio é o conjunto dos números reais, cuja lei de formação é f de x igual a x ao quadrado menos 4. Sejam L e H sejam L e H pertencentes à imagem da função e R pertencente ao domínio da função, tais que L é o valor mínimo da função, H é o valor máximo da função e R é o zero da função. Lembrando que o zero da função corresponde à raiz. Aí está falando, os valores de L, H e R são, respectivamente, quais desses valores? Então aqui tem uma pegadinha, porque deu para a gente a função, que aparentemente é simples, por ser uma função de segundo grau, só que a pegadinha está justamente aqui, ó, nesse domínio. Se o candidato não prestar atenção nesse domínio, ele vai errar, porque ele vai considerar todo o domínio da função e ou não vai achar alternativa ou vai achar alguma alternativa errada. Então, o primeiro passo é fazer o gráfico dessa função, que a gente sabe que vai ser uma parábola, por ser uma função de segundo grau. O coeficiente de x ao quadrado é positivo, então se ele é positivo, o gráfico vai ter esse formato. Só que a gente tem que considerar o domínio de menos 3 a 1, incluindo menos 3 e incluindo 1. Então, qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é a gente achar as raízes considerando a função toda. E depois a gente exclui as raízes que... a raiz, né, no caso, que não fizer parte do intervalo. Então, x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Então aqui rapidamente a gente pode resolver dessa forma. O 4 fica positivo, mudando de lado. Aí vamos ter x' ou x1 igual a 2. E a outra vai ser negativa. Então x duas linhas igual a menos 2. Joia. Então nós já encontramos as raízes. E o que a gente observa? Que essa raiz aqui, 2 positivo, ela está fora do nosso domínio, porque 2 é maior do que 1. Então essa daqui não vamos considerar. O próximo passo é encontrarmos o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Aqui no caso temos o a que vale 1, o b vale 0 e o c menos 4. Então o x do vértice
vai ser 0. Então, a gente consegue já esboçar o gráfico. Então, está aqui o f de x, aqui o x, a raiz considerada vai ser x igual a menos 2, o c vale menos 4, então, como é só um rascunho, podemos colocar o menos 4 aqui. O x do vértice deu 0. Sim, sim. Estava com outro gráfico na cabeça, mas tá certinho. Então, o rascunho vai ser assim. Se o x do vértice está aqui no 0, então significa que o vértice é justamente esse ponto, onde a função vale menos 4. Como o domínio vai ter 1 positivo, aqui estaria o 2, que não faz parte do domínio. Então, o nosso gráfico vai ter aqui. Vai ter esse ponto, porque o x igual a 1 faz parte do domínio. Então, tá aí. A gente vai considerar somente essa parte aí da função, do domínio. Então, agora só olhando no gráfico, a gente consegue responder tudo. Está falando aqui, ó, o L é o valor mínimo da função, o H é o valor máximo e R é o 0. Então, vamos começar aqui pelo valor mínimo. Então, olhando aqui no gráfico, o valor mínimo da função está aqui, ó. Está aqui, nesse ponto, que é o menos 4. O valor máximo da função, se a gente considerar que o domínio vai de menos 3 até 1, então a gente vai agora calcular esse valor máximo. O menos 3, vamos supor que esteja aqui. Menos 3. Então, só vou subir um pouco a função aqui. Então, o valor máximo é o valor de f para x igual a menos 3. Então, a gente vai calcular o valor máximo ali, substituindo o menos 3 aqui na função. Ou seja, é o f de menos 3, que é menos 3 ao quadrado, menos 4. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 4, 5. Então, está aqui o valor máximo da função, que é o nosso h. E o r vai ser menos 2, que foi o primeiro valor que a gente encontrou. Então, a alternativa que dá para a gente menos 4, 5 e menos 2 é a alternativa D. E a questão correta
questão recente que caiu o ano passado. Deixar alguns segundos. Tempo aí suficiente para dar o print. E agora eu vou resolver mais uma questão de funções, que é o assunto atual que vocês do preparatório do CCRG estão aprendendo comigo. E conforme vocês podem ver, esse assunto caiu na prova do ano passado. Caiu também uma questão de logaritmo, um assunto que a gente ainda vai aprender. Essa questão aqui foi envolvendo hipérbole. Uma questão, outra questão sobre hipérbole e também circunferência. Então, equações da hipérbole, equações da circunferência. Questão 5, sobre números binomiais. Sexta questão, essa sexta questão aí dá para resolver com matrizes, acredito, eu não parei para olhar essa questão minuciosamente. Questão número 7, sobre progressões. Questão número 8, sobre análise combinatória, que sempre cai também, não só nas PSECs, mas em outros vestibulares também. Questão número 9, sobre probabilidade. Questão número 10, geometria espacial de posição, que também está no digital desse ano. Questão número 11, nitidamente equações exponenciais. Na verdade, equação exponencial só tem uma. Questão número 12, sobre o domínio de uma função, justamente a que eu irei resolver agora com vocês. Questão número 13, geometria plana. Questão número 14, geometria espacial. Questão 15, matrizes, porém, matrizes determinantes, porém, exigindo conhecimento de trigonometria, equações exponenciais, funções trigonométricas, tudo numa questão só. Ou seja, tem uma interdisciplinaridade nessa questão. Questão número 16, uma questão sobre sistemas lineares. Questão número 17,
Questão número 17, circunferência, planos. Questão número 18, polinômios. Questão número 19, funções trigonométricas. E a última questão, que é a 20ª, números complexos. Então agora vamos resolver essa questão número 12. Fala que o domínio de A contido nos números reais, no conjunto dos números reais, da função real f, é dada por f de x igual a raiz quadrada de 1 menos o módulo do módulo de x mais 2 menos 3. Então, qual vai ser o domínio dessa função aqui? A primeira dica que eu já dou logo de cara é: se tem uma raiz quadrada e está falando de domínio, a gente tem que lembrar que, se tratando de uma função real, não podemos ter raiz quadrada de número negativo quando se trata de números reais. Ou seja, de 0 em diante, eu posso encontrar esse domínio no conjunto dos números reais. Ou seja, eu pego toda a parte de dentro da raiz, que é o radicando, e vou escrever a seguinte inequação: 1 menos o módulo do módulo de x mais 2 menos 3, fecha o módulo, isso tem que ser maior ou igual a 0. 0 pode dar, só não pode dar negativo. Então agora é só resolver essa inequação. Vai ficar o módulo do módulo de x mais 2 menos 3, fecha o módulo, maior ou igual a menos 1. Desconectou o cabo aqui da mesa digitalizadora, só dar uma arrumada. Então, só para evitar esse sinal negativo, vamos fazer o seguinte: a gente vai multiplicar por menos 1. Aqui faltou menos aqui, ó. Então agora a gente multiplica por menos 1 e vai ficar módulo do módulo de x mais 2 menos 3. Quando multiplica por menos 1, uma inequação, inverte o sinal. Então vai ficar menor ou igual a 1 positivo. Só que a gente sabe o seguinte, que isso aqui é uma observação importantíssima, que o módulo de x tem que ser menor ou igual. Se o módulo de x for menor ou igual a a, isso é equivalente a dizer que esse x está entre menos a e a. A gente vai aplicar esse conceito. Então, diante disso, a gente vai concluir que esse módulo, que toda essa parte no interior desse primeiro módulo, eu vou aplicar esse conceito aqui, ficando da seguinte forma: módulo de x mais 2
está entre menos 1 e 1, uma vez que o A vale 1. E deixa eu apagar aqui porque eu engoli o menos 3 aqui. Então, menos 3 menor ou igual a 1. Beleza. Agora, como que eu vou, então, continuar a resolução dessa equação? Aqui eu sei o seguinte, que o módulo de x mais 2, menos 3, tem que ser menor ou igual a 1. Essa primeira parte aqui, ó. O módulo de x mais 2, menos 3, menor ou igual a 1. Essa é a minha primeira inequação. E a minha outra inequação, eu vou até colocar aqui de uma cor diferente, vai ser essa daqui, ó. De verde. Que eu posso escrever da seguinte forma: x mais 2 menos 3 maior ou igual a menos 1. Beleza. Então, essas duas inequações aí, elas precisam ser satisfeitas ao mesmo tempo. Tanto essa primeira, quanto essa segunda inequação aqui. Então, a gente pode resolver cada uma delas separadamente. Então, a gente resolve essa, depois essa, mas tem que resolver as duas. Eu vou aproveitar o espaço aqui embaixo. Deixa eu organizar melhor aqui. Vou abrir uma tela nova aqui no Paint, para não ter problema no entendimento, né? Então, beleza. Vou passar aqui para o vermelho. E resolver primeiro essa equação aí que está em vermelho. Então vai ficar x mais 2 no módulo menos 3 menor ou igual a 1. Se eu passar esse menos 3 para o lado direito, vai ficar módulo de x mais 2 menor ou igual a 4, já somando 3 com 1. Então eu vou aplicar de novo essa definição que eu expliquei aqui do se o módulo de x for menor ou igual a a, então significa que o x vai estar entre menos a e a. Então aqui, x mais 2 vai estar entre menos 4 e 4. Se isso acontece, eu posso dizer novamente aqui, ó, que o x mais 2 é menor ou igual a 4 e tem que satisfazer também x mais 2 maior ou igual a menos 4. Portanto, aqui dessa inequação, eu já vou saber que o x tem que ser menor ou igual a 2, já passando esse 2 para o lado direito. E dessa inequação, eu vou ter que o x é maior ou igual a menos 6. Esse mais 2 vai para lá, fica menos 4 menos 2. E resultando em x maior ou igual a menos 6. Então, se eu unir
essa solução aqui com essa, menos 6, uma bola fechada, e o mais 2 também. Ou seja, se o x tem que ser menor ou igual a menos 2 e o x maior ou igual a menos 6, então é todo esse trecho aqui. Então, já matamos essa inequação. Agora a gente vai resolver essa. Então agora vamos fazer módulo de x mais 2 menos 3 maior ou igual a menos 1. Muda aqui o módulo de x mais 2. Passo o menos 3 para o lado direito, vai ficar 3 menos 1, que dá 2. Então, maior ou igual a 2. Aplicando de novo essa propriedade, vamos ter que x mais 2 está entre menos 2 e 2. Então, aqui a gente vai ter que resolver essa inequação e essa, ou seja, x mais 2 tem que ser maior ou igual a menos 2, ficando x maior ou igual a menos 4. E vamos ter que fazer também x mais 2 menor ou igual a 2. Então, x é menor ou igual a 0. Essa solução aqui eu tenho que unir com essa. Então, vai ficar aqui o menos 4, aqui o 0. Se o x tem que ser maior ou igual a menos 4 e o x menor ou igual a 0, corresponde a esse intervalo aqui. Isso aqui é um 0. No Paint a letra fica pior. Agora, o último passo vai ser obtermos a interseção dessas soluções que nós achamos, né, das inequações 1 e 2. Vou ver se eu consigo colocar essas soluções. Acho que agora dá para colocar ele no próprio PDF. Vou colocar aqui. A gente obteve essa primeira solução aqui, que é todo o intervalo de menos 6 a 2. Então, todo intervalo uma bolinha fechada de menos 6 até 2, que também é bolinha fechada. Então, todo esse intervalo aqui. Vou voltar para o preto. Aqui eu só preciso fazer uma correção. E aqui eu preciso fazer uma correção. Quando aqui, ó, é um erro meio grotesco. Quando for menor ou igual
a gente vai aplicar essa propriedade, ok. Só que quando for maior ou igual, a propriedade não é essa. Então, quando for maior ou igual, a gente vai lembrar que, então, coloquei observação, né? Então, se o módulo de x for maior ou igual a A, vamos ter que que o x é maior ou igual a A, ou, o que é o ou, importante isso daqui, o x vai ser menor ou igual a menos A. É isso que a gente vai aplicar. Ou seja, x mais 2 vai ser maior ou igual a 2, ou x mais 2 vai ser menor ou igual a menos 2. Diante disso, eu sei que o x vai ser maior ou igual a 0, ou o x vai ser menor ou igual a menos 4. Agora sim. Então, o nosso intervalo vai ficar da seguinte forma. Qualquer valor de x menor do que menos 4, então aqui à esquerda, ou qualquer valor de x maior ou igual a 0, então ali à direita. Agora sim. Agora, ok. Então, aqui ok. Agora eu vou pegar esse intervalo e venho para cá. Então, menos 4 aqui. E o 0 aqui. Esquerda de menos 4. Direita de 0. E agora, finalmente, a solução final, que vai ser a interseção das soluções anteriores. Então, o macete é a gente, agora na última reta, colocar só as interseções. Só fazer esses pontilhados aqui, fica mais fácil de visualizar. Então, a resposta final eu vou colocar de verde. Então, ó, nesse primeiro trecho, não tem nenhum valor em comum. Aqui nesse trecho tem esse pedaço e esse pedaço em comum. Então aqui tem essa interseção toda, que vai de menos 6 até menos 4. E esse trecho aqui, todinho, que vai de 0 até 2. Então, agora é só a gente observar as nomenclaturas. Então, como a solução vai estar nesse trecho ou nesse trecho, por que eu falei que o ou, eu até coloquei aqui, ó. Por que eu falei que esse ou é importante? Por causa da nomenclatura. O ou é união, vai usar a união. Então, a união desses dois conjuntos aqui, a solução desses dois intervalos. Esse primeiro intervalo, menos 6 até menos 4, então está aqui a importância daquela nomenclatura dos colchetes que eu já expliquei nas aulas. Ó, menos 6 até menos 4. Quando os colchetes estão voltados para os números, significa que eles estão inclusos. Então, aqui ok. E aqui, ó, eu estou incluindo 0 e 2. Então, esse intervalo aqui também faz parte da solução. Todo esse intervalo de 0 até 2. E o ou está aqui. O ou é a união. Então, a alternativa correta letra E. Tá aí.
E eu venho, e futuramente eu vou trazer mais questões aí para a gente resolver. E até o dia da prova, que vai ser em setembro, a gente vai ter resolvido muitas questões. Então isso aí até a próxima aula, mas antes, não se esqueça aí de curtir esse vídeo, essa aula, compartilhe essa aula também com seus colegas. Não se esqueça de se inscrever no canal também, peça para os amigos se inscreverem. Isso daí me ajuda e vai ajudar também vários candidatos e candidatas que vão prestar a prova da SpaceX. Então vai ajudar muita gente. Eu gostaria de fazer um pedido aí para espalhar mesmo o meu canal para chegar a 1000 inscritos logo, para eu poder fazer lives, né, com esses conteúdos aí, com essas resoluções de exercícios, fazer ao vivo com vocês, tirar dúvidas em tempo real. Vai ser bem legal, então conto aí com a colaboração de vocês aí. Então obrigado aí por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.